para mim hoje, de coração, importa menos a regulamentação e importa mais em estabelecer processos, estabelecer uma governança que seja útil para a própria organização. Então esquece o requerimento legal, cara. O que é útil para você? Exato. Hoje. Por isso a importância da governança, porque a governança, em certo sentido, ela depende um pouco da regulação, porque quando tem regulação, você tem um estímulo maior para as pessoas fazerem governança. Só que, por outro lado, a governança ela é independente da regulação. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um episódio do Você Está Contratado. Eu e Gerson temos o prazer de receber o André Gualtieri e a Núria Lopes. Eles começaram em filosofia, migraram para o direito e depois trabalham com ética na tecnologia. Aí eu falei migraram agora, mas a Núria daqui a pouco vai me corrigir, vai dizer que não tem migração nenhuma nessa história, né? Mas a gente vai falar com ele sobre ética na inteligência artificial voltada para a gestão de pessoas. Bom, bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado. Estamos aqui na posição de alunos, né? Professores, acadêmicos, com mestrado, doutorado, enfim. Isso uma aí. relevância grande no mercado. A gente também aprende com vocês de toda essa parte de recursos humanos. Aproveitar. Fazer o pitch do livro aqui, André. Esse livro é recém-lançado. Saiu na quarta-feira. Entre promessas e riscos, ensaio sobre ética, direito e inteligência artificial. Exatamente. Excelente. Boa. A gente tem um exemplar para sortear também entre o pessoal que assiste aqui. Para quem comentar, comenta aí. O melhor comentário vai ganhar o livro. Manda o endereço depois, né? Boa. Que excelente critério. Comenta que a gente vai dar um jeito de chegar um livro na tua casa aí. Então, a gente convidou André e Núria para a gente falar aqui sobre casos de uso de inteligência artificial em gestão de pessoas e eles vão comentar das perspectivas de ética, governança e compliance. Vamos ver o que surge então, pessoal, porque tá todo mundo falando de AI, né? Você usa AI em que hoje? O ChatGPT. Não, hoje não. Eu também vou entrar junto com vocês. Eu uso há muito tempo sem saber que era inteligência artificial, né? Porque tudo dentro da casa da gente hoje em dia é inteligência artificial, né? Os canais, comunicação, streaming, tudo entra no nosso celular. Exato. Isso que a gente está falando agora. A Siri aqui está puxando tudo para dentro do telefone. Já está presente na nossa vida há sem muito perceber, tempo. Eu acho, né? Como você falou, se eu estou assistindo Netflix, Amazon Prime, Apple TV, tem algoritmos que recomendam para mim filmes, séries, redes sociais também tem algoritmos. O que se consome, né? Aquilo que a gente consome em aplicativos vem... O que a gente tem uma grande novidade que é de final de 2022 para cá, então tem aí quase 2 anos, que é a IA generativa, o ChatGPT. Aí mudou, Essa é a grande novidade. Mas esse é um ponto de inflexão interessante das tecnologias. Tem um cientista da computação chamado Mark Weiser, ele fala assim, olha, quando a tecnologia começa a desaparecer, a gente começa a não notar ela no nosso dia a dia, é porque ela chegou num outro nível, sabe? Então, ele menciona a escrita, por exemplo. A escrita foi inventada e, claro, você percebia. Hoje, tem escrita na caneca, tem escrita... A gente já não percebe mais a escrita no nosso dia a dia. E a gente é de uma geração que se conectava à internet. A gente percebia, né, a conexão, percebia... Precisava se conectar. Precisava, a gente precisava... Né, preciso conectar entrar na internet, era um lugar. E hoje, né, para os nativos digitais, isso não faz nenhum sentido. Tem a frase famosa, né? Qualquer tecnologia que seja suficientemente bem sucedida, ela, em determinado momento, fica aparecendo para as pessoas como se fosse mágica, uma magia. Porque se integra tanto na vida das pessoas e perde-se aquela dimensão de, bom, como é que isso funciona? Como é que isso chega até a gente? Né? Então, é também uma função, né, da gente olhar para essas coisas de um modo crítico, tentar desmistificar a coisa e entender um pouco como é que ela funciona. Né? Então vamos fazer isso agora. Tem outra frase, a frase da Amy Webb que eu vi lá na SGSW, que é: a tecnologia que a gente tem hoje é a pior tecnologia que você vai experimentar na sua vida. Outra maneira de dizer que a tecnologia vai continuar avançando e você não vai conseguir parar. Ponto. Então vamos entender. Né? E não é uma escolha, né? Não é escolha. É uma coisa... Porque tem outra pessoa fazendo, né? Tem outros milhares, bilhões de pessoas ao redor do mundo desenvolvendo AI. E ponto de inflexão, porque agora a interface é conversacional.
É isso. O design ficou fácil. Ficou fácil, né? Você falou de escrita. Eu acho que daqui a umas 2 gerações, o ser humano não vai precisar mais escrever. Saber escrever. Porque a gente vai só Eu espero que isso não aconteça. Vai ser só áudio. Não, o ato de escrever, você pegar um instrumento para redigir, não vai ser necessário, porque você vai editar. Né? Não vai ter mais esse movimento necessário assim, para gente, essa habilidade. Caligrafia. Eu vou te dizer que eu gosto muito desse exercício, né? De sentar, pensar e colocar no papel. Mas passa a ser um luxo e algo prazeroso e não obrigatório como era antes. Você não vai escrever, você vai conversar com uma AI que vai capturar o teu áudio e vai te ajudar a estruturar os teus pensamentos e criar algo que não será um livro impresso nesse formato, vai ser outra coisa. O assistente de IA. Exatamente. Então, assistente de AI. Vamos falar sobre isso. Então, recrutamento e seleção. Tem agora soluções para recrutamento e seleção que interpretam em vídeo, né? A entrevista em vídeo. E aí a entrevista em vídeo interpreta as microexpressões faciais da pessoa, faz análise de sentimentos a partir daí, gera assessments comportamentais como o BBTI e o Big Five. E ajudam, então, o recrutador, o selecionador, a escolher a pessoa para quem ele vai fazer a oferta. Né? Isso é um pedacinho do que a AI pode fazer em recrutamento e seleção, mas eu começo por aí justamente pela questão do reconhecimento das microexpressões faciais e a interpretação disso. E aí, doutores, comentem. Eu acho que, frequentemente, quando a gente faz análises de casos de uso, de tecnologia, às vezes a tecnologia pode ser a mesma, até a aplicação pode ser a mesma, mas o uso que é feito delas pode ser diferente. Então, o risco pode ser maior ou menor de acordo com a forma que cada empresa usa essa tecnologia. Então, por exemplo, digamos que um RH use isso de uma forma muito determinística, não é? Você pode fazer uma entrevista. Quantas entrevistas você já não fez e a pessoa estava se sentindo mal, ela estava num momento difícil da vida, ou ela estava muito nervosa porque ela precisava muito do emprego. Então, de que medida esse relatório vai ser utilizado pelo RH, sabe? Eu acho que essa análise crítica do RH e essa complementação da tecnologia com a nossa cognição humana e a experiência humana de algum consultor ou de um especialista em RH que tenha muita estrada e que consiga, com a sua bagagem, ler o outro, eu acho que isso é importante. Isso que ela mencionou, eu acho bem interessante a gente perceber o seguinte, né? Muita gente fala que a inteligência artificial ela traz uma nova perspectiva para os seres humanos, né? Em termos de, essa é a expressão, uma inteligência aumentada. Né? Não é que a inteligência artificial vai simplesmente decidir no seu lugar. O que acontece nesse caso que você trouxe é justamente ela vai me dar determinadas informações, determinadas recomendações. Qual que é o propósito, a intenção? É que eu tome melhores decisões. Né? E tem um preconceito contra a inteligência artificial que muitas vezes me deixa assim, eu fico assim um pouco revoltado, porque uma crítica rasa à inteligência artificial são as pessoas que chegam e dizem, poxa, mas a inteligência artificial pode ter viés, pode discriminar pessoas. Aí eu me pergunto, mas os seres humanos não fazem isso também? Né? Então, fazem. Né? E por isso a AI faz. Isso, e por isso a IA faz, porque é uma criação humana. Agora, qual que é o benefício que ela poderia trazer? Né? Pô, a gente está cansado de ver situações em que uma pessoa julga a outra, né? Julga o livro pela capa. Né? A pessoa bate o olho e tem aquele preconceito sobre uma pessoa. Poxa, será que se você der mais dados, der mais informações para essa pessoa, será que você pode evitar um viés num processo seletivo, por exemplo? Eu acho interessante. Né? Agora, tudo depende, como a Núria lembrou muito bem, de como é que as pessoas que têm essas informações, que usam essa tecnologia,
que uso que elas fazem dela, né? Então, por isso é importante você entender a tecnologia, você entender o que ela pode entregar, o que ela não pode, você ter treinamento, né, para usar da melhor forma, porque ela te dá recomendações, mas a decisão final é de um ser humano. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, Núria, você ia falar alguma coisa? Não. Você mexeu. Não, eu mexi. Porque esse assunto de vieses, né, é uma coisa assim, quem é o interlocutor, né? Porque às vezes, como a Núria trouxe, é muito bom que o humano faça a sua interpretação, mas às vezes esse humano também não tem a capacidade de ter as interpretações que uma inteligência artificial tem. E aí você vai competir competências, né? Quem é mais competente no processo? Porque às vezes colocam pessoas para fazer processo de recrutamento que não está muito interessado em quem está se apresentando, entendeu? Excelente o que você trouxe, o que me deu a escada. É a sequência? Era o comentário que eu ia fazer, que vai ficar melhor agora depois dessa tua entrada aqui, né? Porque, então, esse mesmo software que faz a interpretação das expressões faciais, ele faz isso em tempo real. Então, eu, recrutador ou entrevistador, eu estou enxergando ali, tem uma legenda que me mostra se a pessoa está nervosa, estressada, com raiva, feliz, triste, etc. Né? O que você colocou, né? Aquele momento da entrevista é um momento importante para o candidato, contexto, né? Mas aí isso me educa e eu estou vendo, a pessoa está estressada, então eu relaxa. Posso. Como é que tá o tempo? Mas olha como depende do uso, né? De repente você pega alguém que você viu ali que a pessoa apareceu como um estresse, a pessoa está nervosa. Você pode ter alguém que queira pressionar ainda mais. Claro. Vou colocar... Como é que ela reage em situações difíceis. Exato. Né? Eu quero testar essa pessoa. E você pode ter uma pessoa que seja mais generosa e pense, poxa, vou fazer uma pergunta aqui para distrair, para descontrair um pouco, quebrar o gelo. Você quer parar, né? Exato. Tomar uma água, me conta um pouquinho aí, como é que tá. Enfim, né? Alguém que queira conhecer de verdade e compreender o contexto de verdade. Tem um outro lado aí... E é por isso também que essas ferramentas são tão fascinantes, porque elas trazem muitos benefícios, mas elas deixam a gente, às vezes, com a pulga atrás da orelha, né? Então, eu pensando aqui, por exemplo, no que você estava relatando sobre esses sistemas, né? Eu me lembrei do polígrafo, antigo polígrafo, né? É um pouco... Detetor de mentiras. Detetor de mentiras, okay. né? Tem uma certa dúvida aí com relação a em que medida ele é accurate, né? Ele é efetivo, né? Eu acho que a gente consegue ler as emoções humanas, em que medida a gente consegue ler? Por que eu estou fazendo esse alerta, né? Mais uma vez, porque volta para aquela tomada de decisão humana. Eu não acho que uma pessoa deva usar uma ferramenta de IA como se fosse uma muleta. No seguinte sentido, olha, eu vou me eximir aqui de fazer qualquer coisa, de checar, de fazer uma análise mais ampla e vou confiar cegamente, né, numa recomendação que uma ferramenta me dá. Ela é uma ferramenta que pode ser importante, mas eu acho que você tem que olhar dessa forma mais abrangente. E isso é conscientização das pessoas também, exato, porque essa ferramenta não pode entrar numa organização como se fosse uma bala de prata. Então dizer, olha... Nem como uma caixa preta, que a gente não sabe o que está rolando ali dentro. Né? E vem o receio aqui da inteligência artificial cair na mão de pessoas erradas ou de pessoas preguiçosas, né? Porque assim, se você tem preguiça de pensar ou de tirar conclusões em cima de qualquer documento que a gente leia, né? Dois riscos interessantes. É um risco que, tipo assim, quem que tá mexendo com isso, né? Da onde que tá chegando essa informação? Isso. Então, vamos ver outro caso? Bora. Conta pra gente o caso da Amazon, que lá nos Estados Unidos que aconteceu, né? Aconteceu. Longe da gente. Esse é um caso que ficou conhecido porque eles lançaram uma ferramenta de seleção e recrutamento, depois ela foi até retirada do mercado, e fazia recrutamento para cargos de alta liderança, diretoria, CEOs. E ela aprendeu sobre o perfil ideal para cargos de liderança lendo uma base histórica, evidente. O algoritmo é treinado, né? Dados históricos. Dos últimos... vamos dizer, 10 anos de contratação da Amazon. É isso. E aí, eles começaram a notar que não vinham perfis de mulheres. E foram verificar, porque, bom, deve ter algo errado nos parâmetros da ferramenta. E não era exatamente nos parâmetros, era na base que foi usada
como base de origem para treinamento. A base histórica que eles A base histórica é uma base de homens brancos. Então, ele tinha um viés que não era um viés parametrizado, ninguém imputou o viés. Não era intencional, mas é um viés aprendido da base histórica de que cargos de liderança são ocupados por homens. E isso é interessante, o aprendido, porque como a gente está falando de sistemas de machine learning, esses sistemas conseguem aprender. Eles reconhecem padrões. Conseguem reconhecer padrões, aprender, reconhecer determinados padrões, sem serem explicitamente programados para isso. Então, à medida que eles vão sendo treinados, eles vão aprendendo a identificar determinados padrões. E nesse caso em especial, quando nos dados de treinamento aparecia a palavra mulher, aparecia qualquer termo, né, que pudesse ligar uma figura feminina, ele já baixava a nota. Porque não tinha no padrão, não tinha na base de dados. Então, quando a gente pensa em políticas de diversidade e inclusão, quando a gente pensa em algo diferente, algo que a gente precisa e quer mudar nas organizações, é importante verificar se a ferramenta, né, não só tenha parâmetros que estão de acordo, e se a base histórica está ajudando com verificar isso ou dados, não. Né? Exato. Qualidade dos dados. Verificar o ciclo de vida da inteligência artificial. Então, se é algo que você quer mudar, você tem que alimentar com dados novos, mais recentes, que vão na direção da diversidade que você está buscando. Talvez, por exemplo, você queira reparametrizar para, ao invés de tirar esses pontos, dar uns pontinhos a mais para essas candidatas, porque essa diversidade pode ser compreendida como algo positivo e contribuir ali para novas ideias e uma oxigenação ali desses cargos de liderança. Aí volta na questão que você trouxe do raciocínio do criterioso, né, da decisão do criteriosa e da importância da intervenção humana nessa coisa, né, tomar a decisão. E na hora que você está treinando a ferramenta, é você que está treinando, né? Você que parametriza, na verdade. Você que joga lá. Os desenvolvedores parametrizam. E aí é que está o problema também, né? Quando a gente uma organização adquire, licencia uma ferramenta dessas, a gente não tem nenhuma visibilidade necessariamente de como isso foi parametrizado ou necessariamente de quais foram os dados utilizados para treinamento. Por isso que agora se discute bastante a regulamentação, né, da inteligência artificial, que com critérios e com requisitos muito onerosos para todas as empresas envolvidas nessa cadeia, mas força ali que a gente obtenha algum tipo de informação nesse sentido. Eu gostaria que não fossem com requisitos tão pesados, mas o que se discute hoje é isso, né? Porque esse meu fornecedor, ele consegue me dar algum nível de transparência para dizer, olha, não há um viés que vá prejudicar o seu programa de diversidade e inclusão, ou isso foi parametrizado, ou foram utilizadas bases diversas. Estamos falando de governança já aqui também. A gente está falando de governança. É exatamente isso que eu ia trazer. Porque as normas de governança, elas trazem meios de lidar com isso, né? Por exemplo, uma coisa que sempre aparece muito é dizer o seguinte, olha, as equipes que desenvolvem essas ferramentas de inteligência artificial, elas têm que ser o mais diversa possível, né? Essas equipes têm que ter diversidade. Por quê? Porque se eu juntar ali pessoas que têm o mesmo perfil, elas vão ter dificuldade de enxergar coisas, né, que pessoas com perfis diferentes conseguiriam enxergar. Então, só que isso encontra limitações também. Por quê? Porque tem determinadas situações que a gente está lidando com problemas que são problemas da realidade que a inteligência artificial mais revela, né, do que cria. Mas traz esses problemas do que cria. E como lidar com isso? É difícil, é algo que está sendo discutido agora. Então, por exemplo, sistemas de IA generativa dessas grandes empresas, OpenAI, né, Microsoft, etc., Google, todas têm filtros, né? Então, depois de treinar, os desenvolvedores colocam filtros, colocam limitações, colocam guardrails. Olha, se eu quiser, por exemplo, perguntar para o ChatGPT qual é o meio mais fácil que eu tenho, mais barato para construir uma bomba, ele vai me dizer assim, olha, isso eu não posso te responder. Mas esse filtro foi colocado posteriormente. Sabe o que me veio à cabeça agora, te ouvindo, André? Um negócio, você falou revela versus cria. A AI mais revela problemas do que cria problemas. Isso me deu, assim, a AI é um tremendo espelho para a humanidade. Sim.
Sem dúvida. A AI está nos mostrando quem somos. Quem somos. Cara, me abalou isso agora. De verdade, assim. Me deu, e aí o que fazer com isso é algo muito discutível, porque tem gente também que diz, olha, então nós podemos utilizar a AI para alterar essa realidade. Sim. Mas muitas vezes a tentativa de fazer isso acaba criando coisas piores. Por exemplo, não sei se vocês viram há alguns meses atrás, teve uma polêmica com o Google Gemini. Então, o Google Gemini criou imagens de nazistas negros. Então, contrassenso. Total. Não existiria nazistas negros. Mas por que isso aconteceu? Porque houve lá uma tentativa por parte dos desenvolvedores de incluir diversidade na geração de imagens. Né? Então, a ferramenta entendeu que caberia aí, no caso, gerar uma imagem com nazistas negros. Para nós, a gente sabe que é um absurdo. Que não poderiam ser apenas... É um esforço coletivo sempre, né? De criar e da empresa que contrata também essa ferramenta de estabelecer os seus próprios guardrails, né? De estabelecer quem vai analisar essa ferramenta, quem vai testar, fazer um monitoramento contínuo desses resultados para ver se ele está de acordo com os valores internos. Então, é realmente um esforço... Agora quero te fazer um convite. Você já se inscreveu no canal do YouTube da Você Está Contratado? Os melhores webinários, entrevistas, muito conteúdo sobre liderança, carreira, mercado de trabalho, com os melhores profissionais do mercado. Se inscreve lá, deixa seus comentários, dê o seu like. Isso nos ajuda a buscar mais conteúdo e levar para você o que de melhor tem no mercado de trabalho. Espero o teu comentário por lá. Tem outro exemplo que eu quero perguntar para vocês agora também, da Estée Lauder. Eu falo Lauder, a Núria fala Lauder. Eu sou anglo-saxão, ela é europeia. Então, eu, para te falar a verdade, eu nem conhecia o que era a Estée Lauder. Tive que pesquisar Estée Lauder, né? E aí eu vi que ela é a controladora de empresas de cosméticos. Exato. Né? Por isso que você não sabia. Né? Por isso que eu não sabia. Né? Mas o caso é o seguinte, né? 3 funcionárias dessa empresa foram demitidas depois de passarem por uma avaliação de uma ferramenta de IA de uma empresa que se chama HireVue. Então, a Estée Lauder ela adquiriu essa ferramenta e aí a ferramenta envolvia entrevistas com os funcionários, essas entrevistas eram gravadas. E aí a ferramenta analisava as expressões, analisava, né, o modo de falar, as emoções que estavam se mostrando ali e batia com dados de produtividade, dados que tinham sobre esses funcionários na empresa. E aí o sistema recomendou a demissão de 3 funcionárias que de fato foram demitidas. E elas ingressaram com ação judicial. Isso foi no Reino Unido. Acabou dando num acordo, né? Mas o argumento era, olha, nós fomos demitidas, só que o que a gente recebeu como justificativa para essa demissão foi uma explicação tão genérica que eu não entendi por que eu fui demitida. Né? Então, olha, o seu vídeo foi analisado por uma ferramenta de inteligência artificial que faz isso e aquilo, que tem tantos parâmetros, né? Que, enfim, analisa os dados. Mas a pergunta, né, por quê? Qual que foi o critério, né, para eu ser escolhido ao invés de uma outra pessoa? Isso não ficou claro. E isso traz o problema da explicação das decisões da inteligência artificial, da transparência, né, que é sempre algo muito discutido, está sempre muito presente quando a gente fala de legislação sobre IA e de governança. É um problema, né? Você explicar as decisões, as recomendações, você ser transparente com quem está sujeito a elas. Então, explicabilidade e transparência são 2 pré-requisitos para uma AI boa. Né?
A gente não vai conseguir, provavelmente, uma explicação muito detalhada, mas a gente precisa compreender o porquê da tomada de decisão. E aí, não apenas da tomada de decisão da ferramenta de IA, mas também da tomada de decisão humana. Uma organização, por exemplo, poderia ter contratado a mesma aplicação, poderia ter coletado dados sobre produtividade e poderia ter, com base em outros dados também, analisados, dados de gestão, dados coletados de outros lugares, ter formulado bem um processo de desligamento. Cruza a informação. Mas esse caso específico da Estée Lauder, a empresa poderia ter decidido retreinar essas pessoas, por exemplo. Ou colocá-las em outro departamento, onde elas brilhariam. A gente não sabe os detalhes. Exato, a gente não tem mais. A gente está especulando, né, claro, com base nas notícias, mas eu acho que é isso. Né, a intenção, né, e a decisão criteriosa. Porque hoje a gente tem coleta de dados, né, como todos trabalhamos ali no digital, a coleta de dados sobre tudo. Mesmo nas ferramentas mais básicas, a gente recebe insights. Você colaborou tantas horas da sua semana com tal pessoa, você fez tantas reuniões, é hora de um período de foco. Enfim, tem... Ou a gente sabe de casos também de pessoas que foram demitidas, desligadas das organizações, porque fez um comentário em rede social inadequado. E aí? Né? A pessoa não era para ter falado tal coisa, ou não deveria se posicionar. A Justiça do Trabalho aqui tem se posicionado de forma bastante, eu acho que consolidada já sobre esse tema. Então, por exemplo, e é sempre dentro de um contexto específico. Imagine que você tem um Instagram pessoal fechado e você faça um comentário. Ali naquele perfil não tem nada que ligue você à empresa. Isso é um contexto. Agora, imagine que você faça um comentário discriminatório, racista, homofóbico no seu LinkedIn. Tem o seu nome e abaixo tem o nome da empresa. Aquilo é contra os valores da empresa. Muitas empresas têm dentro dos seus códigos de ética diretrizes claras sobre esse posicionamento. Porque, claro, resvala na reputação da organização. Mas aí, de novo, sempre tem que ter um treinamento e uma orientação do que pode ou não ser publicado nas redes sociais. Você imagina, por exemplo, né, nós somos advogados. Imagine se eu resolvo comentar uma notícia de um cliente que é meu cliente. Poxa, eu tô ali violando uma regra básica de confidencialidade, né? Claro que eu não posso fazer isso sem autorização do meu cliente. Imagina se eu faço um comentário ilegal, imagina se eu faço um comentário... Então, assim, é claro que isso resvala, né, reflete na reputação da companhia. Então, eu acho que... Eu não quero fugir do assunto aqui, que é inteligência artificial, mas esse assunto é um assunto que sempre me provoca muito, né? Porque também tem pessoas que resolvem não se posicionar, né? E tem uma posição de relevância ou tem uma exposição X na sociedade e que eu também acho que não é correto, entendeu? Assim, então, até que ponto, né? E aí eu tô falando no âmbito geral, né? Socioeconômico, político, enfim, né? Quando pode, quando não pode, o que deve, o que não deve, o que cabe, o que não cabe. Se, por exemplo, a companhia é aberta, é fechada, ela deve alguma satisfação aos investidores, aos stakeholders, tudo isso faz diferença nesse tipo de análise. Eu acho que aí a gente tem que recorrer à velha lição da prudência, né? Mas é muito subjetivo também, o que é prudente para você não é para mim, né? Vocês estudaram filosofia do direito, eu sou engenheiro de formação, e aí você começa, né? Tipo... em que mundo ele queria um critério. Eu queria uma planilha. Uma planilha Excel. O critério, você tem razão em dizer que é subjetivo, então nesse sentido o critério é dado pelo indivíduo. Tem algumas diretrizes que a gente pode encontrar, por exemplo, na filosofia, como você lembrou, né? O que significa ser prudente, né? O que significa ter bom senso. Mas é claro, a tomada de decisão e a decidir se é ágil ou não e como faz ou não, isso é uma coisa subjetiva. Mas eu acho que a gente pode se inspirar em determinados comportamentos de pessoas, em pessoas comportamentos esperados, né? Comportamentos. E isso varia, inclusive, de cultura para cultura, né? Tem determinadas culturas, por exemplo, eu me lembro muito uma vez que eu estava num congresso e tinha uma chinesa e um russo. E estava se falando sobre uso de inteligência artificial para fins militares.
E aí... Super russo, normal para os dois, imagino, né? É. Você é brasileiro achando meio... Peraí. Mas a postura de um e de outro completamente diferente. O russo, todo despachado, falava, fazia piada com o próprio governo, né? A chinesa não abria a boca. Né? Então, não se manifestava. Né? Então, isso varia de cultura para cultura. Era o russo e a chinesa? O russo e a chinesa. Para piorar um pouquinho, né? E olha como é importante, né? Também não adianta a gente estar num lugar cujos valores sejam muito diferentes dos nossos, porque daí você vai se sentir com uma mordaça. Né? Se a gente está numa companhia cujos valores refletem os nossos, que a gente está bem integrado com os propósitos. Então, essa dificuldade, ela vai se diluindo, né? Você concorda, você não... É pouco provável que você vá querer dizer algo que vá contra os valores dessa organização. Vamos, então, para o pessoal saber, né? O André dá aula, tem cursos também, né? Então se está interessado por esse tema, né? Procura Núria e André. Então, é a Technoethics, Escola de Ética da Tecnologia, é a nossa empresa de cursos, né? Eu e a Núria somos sócios na Technoethics. E eu e Gerson já fizemos cursos, né, do André e da Núria. E em um desses cursos você falou de um outro caso específico do Ray Dalio. E aí eu queria que você explicasse o que é isso e vocês comentassem. O Ray Dalio é uma figura muito interessante porque ele foi CEO da maior empresa de investimentos do mundo, né? Acho que ainda acho que é a BlackRock. E ele é um cara brilhante, muitíssimo inteligente e tem livros aí que se tornaram best-sellers, né? Talvez o mais conhecido seja o Princípios, e tem um outro, A Nova Ordem Mundial, são livros best-sellers. Mas a proposta do Ray Dalio se chama Dot Collector, e é muito baseada no modo como ele administra a empresa que ele comanda, né? E que essa maneira de administrar, ela está narrada lá nesse livro Princípios. Então, o Ray Dalio é uma espécie de super sincero, né? Então, ele acha que a empresa funciona tanto melhor, né? Na medida em que todas as pessoas elas são completamente livres para te dar feedback de tudo. Então, ele narra situações lá em que os subordinados dele, ele estimula os subordinados dele a irem contra ele, a se manifestarem contra as opiniões dele, porque ele acha que esse ambiente leva ao crescimento. Bom, né? BlackRock é grande, né? Então, mas é o que você falou da cultura, alinhamento das pessoas com a cultura da organização também. Exato. Você se sentir bem nesse ambiente. E isso é muito importante, porque talvez... Eu até escrevi um texto sobre isso, né? E foi uma das minhas conclusões. Talvez determinadas ferramentas de IA sejam mais apropriadas para certas organizações, para a cultura de determinadas organizações, e não de outras. Talvez seja o caso dessa ferramenta do Ray Dalio, como ela funcionava, né? O Dot Collector. Ela era integrada ao Zoom, ao Google Meet, que eles começaram a usar na época de pandemia. Então, você tem uma reunião. Tem um monte de gente lá participando da reunião, e aí o Dot Collector te permite ir classificando as falas dos seus colegas, né? Então, olha, esse cara que está falando, tô achando pertinente aquilo que está falando, dou um ok, né? Dou uma nota boa. Esse cara está falando um negócio que não tem nada a ver, não concordo com ele, a nota vai lá para baixo. Esse sistema vai coletando... Esse sistema vai coletando... eu acho... Porque eu tô me vendo nas reuniões. É bastante curioso e bastante potencialmente problemático, né? Então, esse sistema vai coletando essas informações e, na medida que o tempo vai passando, as pessoas elas têm uma nota de maior ou menor credibilidade. Então, esse cara aqui, os colegas dele estão avaliando positivamente, então ele tem mais credibilidade do que um outro cara que a credibilidade está lá embaixo. Não abriu a boca. Ou falou besteira. Então, e aí... Avaliado como besteira pelos demais participantes. Isso. Talvez não besteira. Talvez não tenha sido. Mas, e aí, né... isso tem um impacto muito evidente para o futuro. Por quê? Porque...
esse cara que tem maior credibilidade, o que ele falar no futuro tende a ser mais considerado do que o cara que tem uma nota pior de credibilidade, né? Pode ser uma ferramenta interessante num ambiente empresarial com a cultura que o Ray Dalio acha que é interessante, quer implantar, pode ser, mas eu acho difícil para todas as organizações. Tem gente, tenho certeza, que tem um termo em inglês que eu gosto muito de lembrar para esses casos, que é creepiness, né? Então, tem a palavra creepy, que é estranho, né? Então, a estranheza. Então, para muita gente, uma ferramenta como essa soa estranha, soa creepy. Vai ter gente que vai pedir demissão dessa empresa na segunda reunião, não tem a menor dúvida. E você começa a criar um seguidor, né? Do tipo assim, essa pessoa numa pirâmide vai ter o mais bem ranqueado, onde todos os que estão abaixo... Isso é um sistema de incentivo. Tipo, tem que mirar naquele cara. Quem é o cara que está se posicionando de tal forma, que é a forma desejada pela cultura da empresa, e aí você vai se adequando ou não, né? Tipo, olha, desculpa, mas eu nunca vou conseguir me colocar numa reunião em Zoom da forma como o primeiro está se colocando, né? E, sei lá, não sei se, até que ponto vale a pena essa visibilidade. Você trouxe o Zoom agora, né? E falando de outro conceito, né, que é o mapeamento das redes, das interfaces, as interações dentro de uma empresa. Quem conversa com quem, né? E primeiro olhar positivo aqui, né? Eu estou querendo mapear quem são os influenciadores dentro da organização. Então eu posso pesquisar com quem as pessoas falam para se orientar em relação à carreira. Tem um boato sobre a empresa no mundo fora aí, na mídia e tal, né? A quem eu recorro para entender se aquilo é ou não é, o quanto tem de verdade ali. Então a gente identifica pessoas que são influenciadores e dessa maneira a gente pode pensar futuros talentos da empresa, futuros líderes da empresa. Mapeamento a gente pode pensar de fluxos. Isso, planejamento sucessório, treinamentos, projetos, embaixadores de cultura, tem um monte de coisa bacana. Inclusive, com esse mapeamento, eu posso até identificar o nível de inclusão das pessoas na organização. E estudar e metrificar isso também, né? E de outra maneira, eu posso prevenir fadiga e burnout. Porque eu posso olhar através do Teams, por exemplo, né, a agenda do Outlook, quantas horas de reunião a pessoa tem por dia. Ai, que uso excelente! Então, se tá aparecendo um Tetris ali, o calendário. É isso aí, é isso mesmo. Em que horas são as reuniões? Com quem? Com a maior frequência? Quantos e-mails você recebe por dia? Quantos e-mails você responde por dia? Quantas mensagens de WhatsApp, de Slack, etc. Quanto tempo você demora para redigir aquelas mensagens? Horário do dia que aquilo está surgindo, se você está trabalhando fora do horário, se você está trabalhando no final de semana, etc. Isso pode te ajudar a prevenir fadiga, burnout, etc. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa creepy, né? Que você tem alguém te observando, você tem alguém te monitorando, né? Não com o intuito, o pessoal que está com o intuito, com objetivo bom, né, positivo, não é tá trabalhando mesmo, né? Tá trabalhando mesmo. Não é esse o meu objetivo, mas você está sendo observado e aí pode ter gente maldosa que vai olhar com outro. Mas olha que importante, não dá para deixar solto também, né? Deixar a critério da gente ter pessoas incríveis e com análise super crítica e que todo mundo vai usar isso da melhor forma possível. Não é melhor, até para evitar passivos trabalhistas, imagina isso na Justiça do Trabalho, né? Esse tipo de documento sendo ali formalizado. Não seria melhor estruturar uma governança, estabelecer exatamente para quais métricas a gente vai olhar, quais dessas métricas, todas que você mencionou, quais dessas são importantes para a gente? O que a gente quer encontrar aqui, para que a gente está usando isso? Então, essa documentação, né, essa prestação de contas, que é para toda organização e é também para futuras autoridades, enfim, casos que podem surgir, a gente sempre pensa no pior, né? Isso é importante. Advogados, é o ônus da profissão. Isso já fica documentado, olha, tem esse monitoramento, mas a gente está olhando só para essas métricas aqui, para essas finalidades, isso é utilizado dessa forma. Então, amarrar isso e não ficar esperando que as pessoas façam uso bom, que todo mundo tenha bom coração, assim, eu acho que é o caminho mais adequado para fazer o melhor uso da tecnologia com o risco mais baixo possível. Então, governança. Governança. E entender
a tecnologia. Profundamente. Estudar. Né? Mas é uma dificuldade também, né? Porque o avanço da tecnologia, enquanto você está enquadrando e colocando em governança, já tem coisa acontecendo ali. Por isso que a regulamentação está sempre atrasada. Né? O direito está sempre atrás. E é por isso que as pessoas às vezes ficam, né, tanto perguntando para a gente de regulamentação. Para mim hoje, de coração, importa menos a regulamentação e importa mais em estabelecer processos, estabelecer uma governança que seja útil para a própria organização. Então esquece o requerimento legal, cara. O que é útil para você hoje? Por isso a importância da governança, porque a governança, em certo sentido, ela depende um pouco da regulação, porque quando tem regulação, você tem um estímulo maior para as pessoas fazerem governança. Só que, por outro lado, a governança ela é independente da regulação. Então, a preocupação com governança... Bom, se eu tô preocupado com a reputação, por exemplo, da minha organização, eu preciso investir em governança independentemente da regulação. Tem que sobrepor, né? Se eu estou preocupado Risco em trabalhista. evitar passivo trabalhista na minha organização, eu preciso investir em governança independentemente da regulação surgir ou não. E a governança tem vantagens em relação à regulação, porque, como você lembrou, a regulação ela é um transatlântico ali, né? Então, a tecnologia que muda muito rápido, para o transatlântico virar, é difícil. Né? Agora, a governança, ela não depende de parlamento votar uma lei, de ter uma emenda, etc. Você produz um documento de governança em face das mudanças mais recentes imediatamente. E segue, né? O tema é extenso demais, né? Na verdade, né? Extenso, um pouco assustador, né? E aquele negócio, quanto mais a gente estuda e quanto mais... A gente não parou de estudar até hoje, então... Para vocês é uma coisa... Né? Porque vocês ditam, né? Vocês são mais docentes, enfim. E é todo dia, mas a gente é docente, mas se sente aluno todo dia, né? Porque todo dia tem novidade. Todo dia a gente toma café da manhã comentando as coisas novas que estão surgindo, assim, e não para. É inovação, é novo. Então a gente ainda não domina e, portanto, a gente ainda não nunca vai dominar. E um ano na nossa época acontece muito mais coisa do que um ano há 10 ou 20 anos atrás. Apenas 10 anos atrás, exatamente. Então, a velocidade da mudança também aumentou. Bom demais. Super obrigado por virem conversar conosco. A gente que agradece, foi um prazer. Foi um prazer. E daqui a 6 meses a gente repete, porque vai ter tudo mudado. Vai estar tudo diferente. Foi ótimo. Que estejamos aqui, 6 meses, eu não falei um ano, eu pensei Meu Deus do céu. Super obrigado. Super obrigado. Obrigado, Gerson. Valeu, obrigado. E você também que nos assistiu, super obrigado. Dá o teu like, deixa o comentário. Se quiser ter acesso aos dois aqui, também deixa o comentário que a gente responde. O livro, faz um comentário legal, é uma pergunta bacana. Isso aí. Até o próximo episódio. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gerson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.